Então, seja bem-vinda aí à minha casa, né? Fazendo essa Obrigada. visita durante a quarentena. E que legal bater esse papo aí também. Tava falando aqui antes de tu entrar que é legal também trazer pessoas assim que a gente não é próximo, apesar Sim, de conhecer o trabalho bem. Mas a gente não só daquele zoe em exposição e sim, tal, mas às vezes não troca muita figurinha. E às vezes é tipo de forma de live, às vezes pode ser um pouco intimista, assim, mas eu acho legal o lance de ficar gravado, né? Dá para salvar, depois eu boto no YouTube. uhum, E eu tenho um amigo que me dá uma mão para botar no uhum. YouTube ali. E aí eu acho que isso que é massa. Então seja bem-vindo aí. Obrigada. Obrigada pelo convite. É a terceira live que eu estou participando agora, nesses últimos tempos aí. Mas cada live é de um jeito, né? Sim. A outra eu fiz no computador, eu acho até. Agora eu estou segurando o Ah, telefone. sim, que deve ter feito pelo aplicativo, pelo Zoom ou Uhum, outros assim, né? uhum, Mas então, esse aqui é no celularzinho, né? uhum. É um pouco mais humilde, mas é espontâneo também no sentido assim que eu queria contar assim só da onde que eu te conheci, que eu acho que é legal para entender um pouco o convite e, e a gente tem como foco aí o lance de processo criativo, mas Uhum. assim, processo criativo é algo que, conforme a vida, as coisas vão mudando, vão acontecendo. Pelo que Sim. eu, pelo que eu vejo do meu trabalho e das pessoas que eu estou conversando. Então, Uhum. assim, a gente tem processo criativo aí na temática, mas eu acho que está bem amplo aí, a gente pode falar do que quiser. Mas, assim, a Carla eu conheci quando eu estava começando, eu tinha 14 anos, cara. E tu tava aqui, ó, atuando Sim. e foi com o coletivo ali, com o Upgrade do Macaco, era naquele boom, né, daquela época ali que tinha uma Uhum. galera fazendo uma cena bem diferente de street art, porque era arte urbana também que rolava, porque colavam os cartazes, faziam várias Uhum. ações entre outras, além da rua, mas estava na rua e não era aquela pegada do grafite. Até troquei uma É. ideia com o Pedro, né, que tu conhece também, Pedro Gutierrez, Sim. esses dias, e ele falou, né, assim, também do Upgrade, que a gente estava começando junto, ele é um pouco mais velho, e aí eu só queria te situar, assim, que eu conheci teu trabalho naquela época, e claro, desde lá venho acompanhando e tal. Então agora queria passar a bola aí para ti, para tu começar por onde tu quiser. Tu falou que estava Sim. meio cansada às vezes de falar muito de Sim. ti, mas fica à vontade. É, a gente cansa um pouco, né, de ficar falando da gente. Mas eu acho que o meu trabalho mudou muito, 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 né? Ali naquela época, 2005, ali, por ali. Era Uhum. por aí, né, que tu imaginou? 2005? Eu fiz a minha primeira pintura em 2003, ali, 2004 eu comecei essa Uhum, época que eu uhum, via vocês, né? 2004, uhum. 2005, por aí mesmo. Mas eu era bem perdidona, assim, naquela época. Eu acho que o que mais me ajudou foi ter amigos para se encontrar e pintar junto. E daí a gente pegou uma geração mais jovem ali, que é a geração da Thalita Hoffmann, sabe? Luciano Scherer, Uhum. que era da turma do Pedro Gutierrez, Aham. da SPM ali, e a gente se reunia todo fim de semana e se encontrava na casa de alguém e ficava desenhando junto. E isso foi muito bom, sabe? Porque essas trocas, elas incentivam a criatividade, sabe? Sim, Então, eu acho que estimula, assim, então, conviver com as pessoas criativas ajuda mais a pessoa a ficar mais criativa e melhorar seu trabalho, eu acho, sabe? sim, com Então, certeza. eu me lembro ali no começo, o trabalho da Thalita era maravilhoso, né?
o Luciano mudou também muito, ele não tem mais nem pinta, né? Ele foi pro cinema, mas a gente fazia umas coisas juntos, assim, na rua, menos, né? E aconteceu também que a Thalita me influenciou muito também, sabe? Porque ela disse que eu tinha influenciado ela, eu me lembro. Só que a maneira dela do processo criativo dela influenciou o meu depois. Por ela ter essa base do design, sabe? Design gráfico. Uhum. E eu era muito assim... fazia qualquer coisa assim... Dava muita vazão ao inconsciente sempre. Era muito inconsciente. E eu fazia as telas assim, meio sem rascunho. Ou se eu fosse fazer alguma ação de rua, eu fazia qualquer coisa que vinha na minha cabeça, sabe? Uhum. E daí eu comecei a mudar isso, assim. Eu comecei a fazer rascunhos e começar a pensar mais nas ideias e errar e fazer de novo. Porque, por exemplo, coisas legais que eu fiz, inclusive, no passado, eu errava muito, assim. Eu ia fazendo uma tela e ia construindo ela em cima de muitos erros, por exemplo. Uhum. E eu ia fazendo errando, e até a própria tinta, ela tem até onde ela vai, né? Senão começa a ficar grosso demais e começa a ficar... Sim. Não dá conta, né? Então, assim, é melhor, às vezes, eu ter uma ideia, né, prévia do que a gente vai fazer do que sair fazendo qualquer coisa, né? Então, eu fiz muita coisa ruim também, que eu olho, assim, acho horrível. Fiz coisas na rua horríveis, hoje eu olho, assim, acho, nossa, que vergonha, sabe? E eu acho sim, sei como é que é. que faz parte a gente também ter vergonha e fazer coisas ruins, sabe? E ainda é melhor ter vergonha e fazer do que não fazer, né? Esse eu acho um ponto chave, assim, né? Porque eu me lembro, assim, isso que tu falou de ter vergonha do trabalho, às vezes eu tenho um dia, assim, sei lá, 6 anos atrás, uma coisa bem mais próxima, porque justamente não achava que planejava, mas não estava muito planejado, enfim, tu criou uma estratégia, mas isso de fazer, assim, eu acho a coisa mais importante, porque lembro que quando eu estava começando aí, nesse período, 2004, 2005, uma figura falou para mim assim, né, tu tem que ter um estilo, e tipo assim, porra, eu tinha 14 anos, sabe, que estilo que eu vou ter se eu recém tô descobrindo o que eu quero ser, sabe? Então, eu tava experimentando várias coisas e aquilo me deu uma bloqueada, sabe? O que eu sou, o que eu vou repetir, porque também no grafite também tem essa coisa da repetição e tal, ser conhecido por alguma imagem específica, um símbolo. E aí me tirou um pouco da prática de pintar na rua. E então acho massa aí que tu falou, independente de gostar ou não, o lance de fazer, né? É o que eu tento falar sempre também para as pessoas. Sim, então as pessoas ficam muito presas nisso, né? É claro que, por exemplo, vou dar outro exemplo, o Shadalu. O Shadalu mudou o trampo dele, assim, completamente, né? Se for ver. Então, assim, eu acho que dar esse start, ter coragem, fazer, mesmo com vergonha, mesmo que seja ruim, sair fazendo, sabe? Então, isso, com o tempo, a gente vai criando, sabendo que a gente gosta, tendo referências, né? E as referências mudam também. Então, é bem complicado, às vezes, de um ano para o outro muda muito, assim, as coisas, assim. As pessoas dizem, eu conheço o teu estilo e tal, daí eu começo a olhar as minhas coisas, assim, eu vejo que tem muitos estilos, assim, né? Eu não consigo ver uma unidade, assim, tão forte como, por exemplo, a Nina Moraes, sabe? Sim, mas isso é muito, muito maluco, porque eu assim, o que eu conheço do teu trabalho, eu percebo assim que realmente tem vários caminhos e coisas que como tu falou, tu vai fazendo
e aí aquilo tu vê que funciona, que tu gosta, daí tu traz de novo, daí tu desdobra. Então, dá para ver um caminho. Eu acho que às vezes a gente não é nem reconhecer, conseguir ver isso é muito difícil. Eu também tenho essa dificuldade no meu trabalho. Eu digo, bah, meu trabalho do ano passado não tem nada a ver com o de 4 anos atrás e o de 5, muito menos com o que eu tenho agora. E tem gente que diz, não, mas eu te vejo aqui, aqui. E se a gente for ver, eu acho bom isso, porque eu prefiro mudar do que ficar parada, sabe? Tipo, me repetindo, entendeu? Então, se eu tenho a necessidade de experimentar coisas novas, eu vou vou fazer, sabe? Então, eu acho que essa linguagem da rua tem essa coisa de querer deixar uma marca, né? Então, por isso, de ter, de repente, um estilo forte. Então, muita gente tem isso, de querer ter uma identidade visual muito forte para ser reconhecido, para marcar um território, assim, né? Essas coisas. Então, Sim. Eu até desenvolvi, assim, um tipo de desenho que eu faço mais na rua, sabe? Tipo ali do Cuco. Sim. Mas aquela linha ali, Preto e assim, daí eu branco faço na aquele, né? rua. Mas aí às vezes rola de fazer colorido, mas assim, daí já dá Sim, para não pelo preto e reconhecer, branco, mas... sabe? Aham. Que é muito diferente do meu trampo de pintura, de aquarela, assim, não tem nada a ver. Assim, então, é bem louco, assim, porque eu não gosto de limitar também, sabe? Agora eu vou fazer só isso, agora eu vou fazer só aquilo. Sim. Não, é que também são situações, né? Tipo, Sim, quando tu tá pintando uma tela, caso não seja uma encomenda com um prazo, tu tem o tempo que tu quiser para pintar uma tela, né? Um sim, mural, tu tem várias circunstâncias, né? sim, Assim, então, tuas escolhas para aquilo, se tu tá fazendo um trampo ilegal ali no Vandal, tu tem que fazer numa velocidade, tu tem que sim, fazer, sim, se tu tem autorização, tu faz em outro, choveu, não sei o que, tu tá sim, cansado, é mil, sim. mil possibilidades, assim. E, mas aconteceu muito, eu acho que daquela época para cá, aconteceu muito esse lance de, também de comercializar, né, a arte urbana. E, claro que isso tem os prós e os contras, né, porque a galera conseguiu ganhar grana, né, um monte de gente que até que precisa, assim, bastante e tal. E aconteceu também que às vezes começa a domesticar um pouco também, sabe? Porque tem gente que daí já começa assim, agora muito essa onda, muita gente pintando, né? Mural, daí é Sim, tipo mural já para dentro de casas, assim, sem essa pegada, né? Tem a linguagem, mas já é uma coisa interno, né? super já domesticada, eu acho, assim. Mas faz parte, né? Cada época, assim. Sim. Mas eu sentia que naquela época tinha muito forte isso, assim, da galera fazer as coisas na rua, sabe? Como diz o Trampo, assim, aquela surpresa também, né? De encontrar um trabalho de alguém na rua, pintar. Ah, E também é. tem uma outra, porque ele falou, agora às vezes a gente vê a foto muito antes de ver o trabalho, né? E Verdade. aquela surpresa que rolava era legal, né? Uhum. Mas É. essa história dos murais internos e tal, desse boom da street art Uhum. aí, teve, como tu falou, uma coisa muito legal, assim, né, de tipo, de um reconhecimento, Sim. mas realmente, assim, existe um mercado também que está direcionando, que se tu É. bobeia, né, tu também cai nele, assim, e o que É. que tu quer falar no teu trabalho, Sim, né, sim. esse é o ponto-chave, assim. Mas é o mundo que a gente vive, né? A gente Sim, pode escolher. Eu tô fazendo uma oficina agora ali no Ateliê Livre e eu resolvi fazer de lambe, por causa das pessoas poderem produzir em casa e tal. E que tô sentindo falta dessa coisa, sabe? Da galera fazer as coisas na rua, assim, mais agressiva, assim, sabe? uhum. De
sem pensar tanto, sabe, nesse lado comercial, porque eu também fui vítima disso, sabe? Eu me sinto vítima também dessa coisa de fazer mural para as pessoas, sabe? Muito. E daí tu começa a fazer escolhas, né? Tipo, né? Vou fazer agora sem ganhar dinheiro. Tem isso também, né? Fazer um baita trampo, Sim. vou levar horas fazendo e não vou ganhar nada. Então, rola isso. Mas aí tá o teu entendimento, assim, nesse sentido de por que que eu tô pintando na rua, né? É. Tipo, para mim, ano passado foi um ano, assim, que, começou a vir vários trabalhos e o Sim, mural é, de sim. fato, o meu maior, assim, a minha Sim. linha de frente de trabalho. Aham. E no final do ano me sobrou tempo e eu Aham. tava angustiado de não ter pintado coisas para mim. E aí eu pintei aquele mural de uma senhora, que é a dona Ah, da sim. casa, e Aham. um outro com a galera, assim, na rua também. E, aquilo me fez tão bem, assim, sabe? Parecia que eu tava devendo, tá Sim. ligado? Tava devendo, assim, pra rua. Tu que me deu... tu que me deu o start e eu não tô te devolvendo, assim. Sim. E o E Caveira aí, o Ricardo Zigomático, meu parceiro, traz aí uma questão que é interessante. O mercado faz parte do processo criativo. é, Começa respondendo. se faz parte? É uma pergunta? É, Então, eu divido assim as coisas, né? Eu tenho um trampo comercial porque eu escolhi viver disso, né? Trabalhar com isso. Então, eu trabalho com ilustração, né? Para revista, livro, tudo, né? E daí tem um trampo assim que é obviamente comercial, né? Então, a gente sabe, porque a gente trabalha com ilustração e sabe que as coisas têm briefings, e às vezes tu tem que fazer em certas cores, às vezes tem coisas que tu não pode fazer, né? Para um certo trabalho, tem um briefing tal, tal, né? Tal. Então, tem essa coisa da necessidade pessoal, eu acho. Então, de fazer uma coisa que tu não esteja na obrigação de fazer para ninguém, de que seja uma coisa para ti mesmo, né? Que, sim. que todo mundo se confronta com isso em algum momento, né? Eu acho. Acho que em vários momentos, né? Tipo, às vezes tu tá indo, quando vê, tu te sente, cair de novo nessa, aí tu É, te recicla, assim. E eu acho que o é, lance da exposição ali, pelo menos eu lembro ali da tua exposição na música, a exposição dá um pouco esse start, né? Vou pensar às vezes já tem uma produção interna, mas o lance da data da exposição, sei lá, quando tu consegue marcar, por exemplo, um ano antes, aquilo te motiva a fazer algo, eu posso mostrar realmente que é meu, uhum. cria toda uma narrativa daí para mostrar aquilo, né? Eu acho legal a exposição por isso. Eu fazia tempo que eu não fazia exposição, assim, mas eu estava muito motivada porque eu nunca na minha vida tinha tido uma temática, entendeu? Como eu te falei, eu era muito assim de absorver as coisas e botar para fora, sabe? Essa coisa inconsciente e tal. E eu cheguei a pensar em fazer um mestrado até. E quando eu comecei a estudar para fazer um mestrado, eu percebi que a gente tinha que ter uma pesquisa, né? Para poder desenvolver uma Sim, pesquisa, tem que ter uma pesquisa, né? E daí foi meio natural, assim, eu não me obriguei, né? Eu pensei assim, eu não vou fazer mestrado, desisti. Mas começou a me chamar mais atenção isso, sabe? Eu tinha meio que uma temática, uma inspiração, só que eu foquei nisso, mais forte, entendeu? Eu comecei a focar nisso e pesquisar mesmo, que foi essa relação das origens das festas que a gente conhece, por exemplo, festa de São populares. João, festa junina, Natal, que vinha por trás disso, sabe? E daí eu comecei a perceber que tinha uma unidade em tudo, assim.
tudo tinha ligação com ciclos de agricultura, de rituais de fertilidade, de sacrifício também, né? Então, eu fiquei, tipo, louca, assim, tipo, comecei a ver muitas coisas que coexistem, né, hoje em dia, que ainda existem muito, assim, como é que eu vou dizer? Não vou dizer, assim, não se fala a palavra primitiva, mas, assim, elas se conservam, né? Uhum. E existem em muitos países festividades muito esquisitas, entendeu? Tipo, Páscoas estranhíssimas, né? Tipo... E eu comecei a pirar nisso, assim, e nessa coisa dos rituais. E não que eu não tenha, assim, não sou uma pessoa que eu creio, vou seguir isso, sabe? Não é uma coisa assim... Não tô falando sobre mim, entendeu? Sim. Tipo assim, mas eu gostei de fazer essa pesquisa, de estar pesquisando isso, sabe? Não que eu seja Sim, uma mas... pessoa que faça as coisas de acordo com o ciclo das luas. Eu não faço, entendeu? Porque tem uma onda assim agora, bem forte, feminina, né? Tá tendo. Uhum. A gente percebe, né, isso no ar. Um retorno a uma coisa um paganismo, uma coisa mística, né? Bem forte do sagrado feminino, do útero, essas coisas e tal. Mas eu nem me foquei muito nisso, sabe? Até tem alguma coisa, assim, que eu fiz umas pesquisas das deusas e tal. Mas a gente começa a perceber que tá tendo uma onda, assim, no ar. Mas aí, assim, como é que funciona a tua organização? Tipo, tu teve esse insight, assim, que de fato é um estalo que tu começou a ligar as coisas e ver, Uhum, bah, isso tem muito pano para manga, assim, e uhum, aí tu achou um bom mote, mas aí tu vai anotando, vai desenhando, vai guardando, vai coletando, uhum. fazendo pastinhas no computador, como é que é? Salvando Past- imagem. uhum. Pastinhas no computador, livros que eu compro. Eu vejo aulas no YouTube também, tipo, sobre assuntos, sei lá, um escritor que tem uma pesquisa de antropologia num assunto tal, e daí eu acho algum professor falando sobre aquilo, daí eu fico trabalhando e ouvindo, assim, Uhum. sobre os temas que eu gosto, sabe? Então, Sim. eu estudei um monte, assim, sabe? Enquanto eu produzo, eu fico ouvindo não, sim, palestras, assuntos relacionados, assim, e fico ouvindo, assim, e fazendo Isso aí é pastinhas, né? tribom, né? Tu acaba estudando muito. Eu É, na última exposição que eu fiz, que tipo agora eu não tenho, é louco também, eu fiz em 2012, aham, daí a que eu fiz em 2018, ela é um desdobramento da de 2017, então eu meio que considero sabe, uma exposição. Daí uhum, 2012, 2018, e agora não tenho a mínima perspectiva, assim, sabe? Quando tu tá, eu não sim, tenho nada, vazio, até porque eu tava assim, tanto também desde 2010 até 2018 num processo de desenho, desdobramentos de coisas de desenho com o meu grupo lá também. E agora eu estou num universo bem pensando pintura. Então eu uhum, estou descobrindo a pintura e aí não consigo nem pensar um processo. Mas o uhum, que eu ia te dizer era que eu comecei também a criar uns nomes e ver a questão de morfose, amalgamorfose, e quando veio eu estava estudando biologia pra caramba, assim, sim, sabe? Pirando sim, nas coisas. E foi trique nesse último trabalho, eu, pela primeira vez, criei uma certa disciplina aham, de trabalho no sentido, fiz um desenho. E aí tu sabe, quando a gente faz a gente já teve ideia de fazer mais 5. Só sim, que sim, aí eu criei uma estratégia assim, disso aqui eu vou fazer 5 para poder, aham, tipo, espremer aham, tudo não, mas bastante de cada assunto, assim.
E aí foi uma estratégia que eu criei e consegui com isso criar séries, tá ligado? Que Aham. era algo que eu nunca tinha planejado. E Sim, dessa vez eu criei uma estratégia, sim, assim. E sim. aí, para essa exposição, tu também fez isso, assim, de, vou falar isso, esse mote aqui é sobre Deus, sobre fertilidade, isso aqui é mais sobre não sei o que. É que o problema é que era muito amplo, né? Essa pesquisa, assim, quando eu comecei a me dar conta que tudo aquilo era paganismo, eu comecei a entrar em muitos. Tipo assim, eu fui nos Inuit, que são os esquimós, né? Que não se deve falar esquimós, mas enfim. Eu gostava muito de pesquisar o imaginário deles, entendeu? Por exemplo. E foi muita inspiração. Eu fiquei louca para ir pro Canadá. Eu queria ir para lá, assim, tipo, porque eu achei aquilo muito verdadeiro, assim, sabe? O imaginário deles era muito bonito, muito verdadeiro. Tem uma coisa muito forte de xamanismo lá também. Uma coisa idealizada também, porque a gente acha, eles nem em iglu moram mais, né? Então a gente Sim, idealiza às vezes que a coisa é muito roots assim, e não é tão roots, né? Nesse sentido. Mas mesmo assim, eu fiquei louca para ir para lá. E eu, ai meu Deus, eu preciso ir pro Canadá, porque pro Canadá, né? Como é que eu vou para lá pro gelo? Eu quero pro gelo, eu quero sumir, eu quero desaparecer, tá? E viu o filmes, tudo que era sobre o Ártico, sobre tal, bem louca. Mas assim, sim, total imerso, né, na história. é, e como eles percebem o mundo, entre a divisão entre seres humanos e animais, e todas essas coisas me chamam muita atenção, sabe? Sim, E as mitologias indígenas também, assim, eu não considero que eu esteja me apropriando, mas porque eu vejo uma unidade em tudo, entendeu? Nos celtas, todos esses povos assim, mais que não existem, né? Vários que não existem mais, assim, mas a gente carrega na gente também, né? Porque eu tenho descendentes portugueses, na parte de Portugal ali eram celtas e tal. Eu achei incrível, assim, essa coisa dos rituais, né? Ligados sim. à plantação, né? À agricultura, e como o mundo era, né? Assim, no seu natural. E Sim, eu a comecei, e é coisa muito do amplo. sonho, né, também. Do sonho dos valores, né, que o Krenak tem falado muito, né, que ele tem esse olhar indígena da vida da montanha, da vida do É, céu, coisa é. indígena, né? É muito bonito, assim, porque te faz te dar mais sentido, né? A gente tá muito vazio de sentido, eu acho. Assim, o nosso sentido da nossa sociedade, ele é muito projetado para fins específicos e claro, para o consumo também, né? Então, essa reconexão, assim, eu acho que eu sinto no meu trabalho esse desejo de uma conexão com coisas que façam mais sentido, mas por Uhum. aí, sabe? Porque até na última live a Marilice Corona estava falando exatamente sobre isso, que na verdade o nosso trabalho é uma busca de sentido para nós mesmos. E É, aí teu trabalho cai nisso, não é por acaso, né? sim. Deixa E eu pegar tá, um negócio aqui, ó, que já tomei um puxão de orelha numa outra que eu deixo passar as perguntas. sim. E aí vamos dar uma fugida, mas depois a gente volta aqui, ó. O Denison Fagundes, grande fotógrafo, né, videomaker aí, parceiraço, falou, gente, o fato de vocês terem se tornado uma referência mexeu muito com a maneira que vocês olham para os seus próprios trabalhos. Pode começar respondendo essa brasa aí que... Eu não me foco muito, assim, não penso muito nisso, sabe? Tipo, cada vez menos, assim, eu foco em mim, assim. Eu acho que eu tenho mais vontade, cada vez mais, de fazer coisas com as outras pessoas,
Eu acho que muitos muros foram caindo também, sabe? Dessa coisa do meu trampo. Eu tinha muito forte isso. Eu era muito... Eu acho que até um narcisismo, sabe? Jovem que eu tinha, assim. Tipo, esse é o meu trampo. Eu tinha que proteger ele com todas as minhas forças. E daí eu tinha um amigo meu que ele era o oposto de mim, que era o Carlos Dias. Conhece o Carlos Dias? Sim, sim. Ele chegava e metia um canetão no meu trampo. Ele queria pintar junto e eu sofria muito com aquilo. Nossa, era terrível para mim. E hoje eu tô muito mais tranquila, sabe? Com essa coisa, assim. Eu perdi um pouco isso, sabe? Então eu me sinto muito mais tranquila de fazer as coisas com as outras pessoas hoje em dia do que antes. Eu achava que um muro, por exemplo, ia ficar feio se ele tivesse muitos estilos, sabe? Tipo assim, não tem Sim. uma unidade, não tem, não, sabe? Aí as cores têm que ser as mesmas, então eu sofria, né? Muito controladora, Aham. assim. E agora eu tô bem mais tranquila, assim, com essas coisas. Desapeguei, sabe? Sim. Eu vou responder essa pergunta aí também, já que ele botou que é para nós, né? Sim. Mas assim, para começar, eu acho que eu tô muito no início, assim, eu Aham. não vou também ser hipócrita de dizer que menosprezar meu trabalho e tal, porque realmente eu estudo, eu vou atrás, eu Sim, sim. pratico, eu me puxo para as coisas serem boas, mas assim, eu acho que eu ainda sou, tipo, tô começando, assim, Sim, sabe? sim, Eu sim. consigo, eu enxergo essa geração aí de vocês, por exemplo, que é Uhum. um pouco mais velha, como uma referência e tal, Sim. realmente, mexeu na cidade na época, mas sei lá, eu acho que eu estou construindo algo que é legal, que é sério, sabe, é preocupado, mas, Uhum. mas nem me vejo ainda assim como referência, né? Mas, mas essa questão do que tu falou do narcisismo e do cuidado com o trabalho próprio, eu sempre participei assim de coisas coletivas, Uhum. sabe? Em vários momentos na vida, a primeira CRIO com o Pedro e com o Caveira, a gente Uhum. fazia coisas juntos. A própria iniciação no grafite, que é os murais coletivo e tal. Sim. Tanto que hoje eu digo que a gente sai para gerar conteúdo, não é mais para pintar junto. Mas, Uhum. Que mas bom. aí depois também na universidade, o Ateliê D43, né, que foi um coletivo também que um risca em cima do outro, constrói, desconstrói, constrói. Então, assim, eu nunca tive muito esse apego, sempre fui esse cara Uhum. de vamos passar por cima, porque, Uhum. sabe, não tem problema, a gente refaz, né, a gente sabe Sim. fazer, enfim. Então, esse problema aí eu nunca tive, assim, Sim, sim. mas em relação a referência mexer comigo, eu não sinto porque eu não me sinto ainda. Acho Uhum. que tomara e se eu faço um trampo sério, com certeza eu busco ser uma referência, mas acho que ainda estou no início, né, Já tem do 30? movimento. Tem 30, faz 31 Ah, esse tá. mês agora. Para ter uma ideia, né? Você falou que o Pedro era uma geração mais velha, daí eu fiquei preocupada. Não, o Pedro acho que tem uns 2 anos a mais que eu, por Ah, aí. tá. Então, Mas em 2003, 2004, ali mais ou menos, eu tinha 13 para 14, foi quando eu comecei, eu me sim, lembro sim. direitinho. É complicado. Mas, assim, é. Mas tu com certeza já está sendo alguma referência para outras pessoas, com certeza, porque está super presente seu trabalho na rua, assim, tem muito trampo, tá fazendo muito trampo, assim, então não tem como não ser, sabe? Eu Sim. acho. Mas, E eu queria, bom, tu falou aí bastante das tuas referências, eu anotei aqui, tu até fez um perfilzinho aí na época da é. exposição, né? Uhum. Como mostrando um pouco a tua
a tua pesquisa, né? Uhum. E tem uma história do cinema, assim, também, né? Que eu vejo tu postar bastante, assim, que tu conhece não só o cinema, né, aqui, por exemplo, assim, quem se interessa um pouco, né? Não tô nem falando hollywoodiano, essa coisa assim, mas Uhum. sei lá, eu vejo filme espanhol, argentino e tal, mas bato, tá assim, Oriente, né? Umas outras Ah, coisas. pois Então, é. fala para nós aí um pouco disso. É que essa pegada do Oriente sempre esteve presente, sabe? Porque, assim, quando eu comecei mesmo, eu pirava no budismo, assim. Eu pirava porque, não sei, eu nunca me identifiquei com a pegada do cristianismo, com o catolicismo, nunca me identifiquei com essa mitologia, né? Então eu fui já para o Oriente, assim. Então eu me identifico visualmente com as coisas mais ligadas com o Oriente. Então eu via filmes, assim, uh, nessa pegada, assim, e tal. E eu gosto de cinema, né? Não sei, até meu ex, ele tá no cinema agora, né? O Luciano Scherer, que eu morei com ele em São Paulo ali, 2008 a 2011. E ele acabou indo para o cinema fazer cinema, né? Tipo, ele tá fazendo doutorado agora lá em Lisboa, com a namorada dele atual, que é do cinema também, né? Então sempre teve essa coisa do cinema, assim. Mas eu nunca pensei em fazer nada de produzir, assim, fazer edição, ou filmar, fazer nada Sim, assim. Mas eu gosto, assim, eu tenho interesse, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa, assim, mais nesse sentido, sabe? Então eu não gosto sim. de ganhar, de ter só as coisas prontas de mão beijada, entendeu? Eu gosto de ir atrás, pesquisar, sabe? Não só pegar aquele blockbuster. E o fato de estar trabalhando com arte, isso já é uma busca por ter tempo também para fazer essas coisas, né? Porque a gente tem um tempo que muitas pessoas não têm, né? É inegável, assim, as pessoas têm os trampos normais, né? Com os horários fixos, e às vezes as pessoas não têm muito tempo para se dedicar a esse ócio, assim, a essa pesquisa, né? Mais aprofundada em algumas coisas, eu acho. Eu acho que por Sim, com ter tempo, certeza. eu gosto de ter tempo para poder, né, buscar, assim, conhecimento, assim, essas coisas. Nesse Quando sentido. rola um acúmulo assim de trabalho, te dá um nervoso, uma Me coisa dá, assim, ou nossa, muito. Eu fiquei agora 2 semanas bizarramente trabalhando, assim, que eu tenho uma filha, né, tem 4 anos, não está na creche neste momento, e eu faço um rodízio, assim, deixo na avó, vou fazendo para ter dias livres, porque eu preciso ter momentos que eu não faça nada. E eu não vou dizer que eu tenho vergonha, eu preciso disso, entendeu? sim, Eu acho que todas as pessoas precisam de algum tempo para, sabe, para elas, assim, para, né, não fazer nada. A gente sim. até estava falando com a Marília Moser, que é minha amiga, né? É muito louco isso, porque eu conheço ela desde que ela tem uns 14 anos, eu acho. E eu tinha uma rivalidade, né, com ela, que ela é das artes também. Uma coisa ridícula, assim, de, ai, ciúmes. Ah, nem cabe aqui, né? E daí, há um tempo atrás, eu precisava de assistente. E eu postei, preciso de assistente para um trampo, e ela me respondeu, eu quero. Eu chamei ela, a gente ficou super amiga. Isso faz, 2 anos, né? Eu acho que eu E, lembro dessa é, movimentação, não foi o trabalho de Itaú lá, foi depois de Itaú. Agora eu não me lembro qual trampo foi. E, mas enfim. é, e daí, rolou isso, assim. Daí a Tite também, uma menina que eu conhecia, que tá bem engajada na arte urbana agora, eu conhecia de nome, assim, tal, dela também. E daí a gente ficou amigas, assim, né? Mas essa coisa, assim, tipo, só pintar com mulheres, isso não existe comigo, sabe? Tipo, eu sei que tá também tendo uma onda bem forte com isso, assim, né? E tanto é que eu fiz um trampo lá para Maiojama, meus 2 assistentes eram homens.
E eu não conhecia também muitas mulheres, né? Eu não ia só, sabe? Eu não tenho esse critério. Vou chamar porque é mulher, né? Eu vou Sim, chamar porque eu quero, porque é legal, porque faz o trampo bom, sabe? Então, eu acho sim. importante, porque eu sou Que nem assim. um dia eu falei para Plin que eu chamei ela para pintar num festival lá e eu disse: Oi, Plin, tudo certo? Tô te convidando aqui em primeiro lugar. Mas foi bem natural, ela que me chamou a atenção. Falei: Uhum, tô te convidando porque, eu curto teu trampo, uhum, bibibi, bababá. E acho massa também que uhum, tu é mulher, e aí vai estar no uhum. festival. E ela respondeu: muito obrigado, porque eu tenho sido chamado nos bagulhos só porque eu sou mina, não sei o quê. Bah. Não, eu já até fujo, assim, já tento fugir. Eu e a Thalita Hoffman, isso assim, ó, 2008 e pouco, a gente já estava discutindo isso, assim, que a gente se incomodava quando tinha curadoria só de mulher. E isso é uma coisa polêmica, sabe? Tipo assim, se vai fazer uma curadoria só com mulher, o que que isso está significando, né? Não sei. Até a gente participou de uma lá, mas a gente participou de várias outras curadorias que não eram só de mulheres. Então, eu tento fugir até um pouco disso, sabe? Pra ser bem sincera. Não vou me delimitar, Sim, assim, para fazer só trampo assim, sabe? Então, é a minha opinião. sim, sim. Mas assim, tu também tem uma opinião sobre. Agora estava tendo um festival lá em Belo Horizonte, lá o Cura e tal, e era até uma pegada bem. Tipo, a chamada era, tu via que era especialmente para as mulheres e tal. Uhum, E E aí não teve assim não, eu não sei se foi esse festival, mas enfim, tem festivais acontecendo uhum. e que tem uma chamada assim, acho que foi o Meeting of Styles e tal. E a Mari Castelo até comentou, não rolou nenhuma guria e tal, mas foi uma demanda, os caras deixaram bem claro que teve uma demanda super pequena, assim, tipo 10% das inscrições e tal Uhum, eram uhum. das gurias, assim. Então, tipo, do nosso cenário, assim, eu acho que tu é uma influência massa, assim, para as gurias, né? E por que que tu acha que está se renovando ou não está tendo muito mais? O que que é esse movimento? De ter menos mulheres, tu diz? Tipo assim, tu acha que existe agora uma possibilidade de trazer mais e como ter mais, sabe? Junto com esse movimento todo feminista que está acontecendo e vai promover em várias áreas um Uhum, aumento uhum, das mulheres em uhum. várias áreas, vários cargos. Mas assim, falando da nossa área, tu sente que, por exemplo, da tua época tem mais gurias, tem Nossa, menos? milhares. Eu nunca vi tanta mulher fazendo coisas ligadas a moralismo, arte urbana. Deu um boom enorme, mas eu não vejo só com mulheres, eu vejo com a galera em geral, Sim, assim. sim. E eu não vou dizer assim, eu acho que ah, quem faz tatuagem também agora, como tem gente fazendo Uhum. tatuagem, então, assim, mulher, homem fazendo tudo. Então, eu tô vendo esse boom geral, assim. Tem Sim. muitas mulheres, assim. Só que eu vejo muito essa pilha, assim, puxando pro feminismo. Ai, não consigo falar o negócio. Feminismo. Não, algumas pessoas levantando muitas bandeiras, mas assim, essa pilha de sagrado feminismo. Ai, feminismo, não consigo falar. Então, muito. Feminino ou Sagrado feminino. É, Agora consegui. sim, Tipo entendi o que tu assim, quer dizer. tem que ser mãe, tem que dar de mamar, tem que estar com o bebê no colo, tem que ter um útero. Essa função eu acho um saco, tá? Eu tô dando a minha opinião. Eu até sou Sim, mãe, dei de mamar e a minha vida não roda em volta disso. Então, isso não é a coisa mais importante. Claro que é importante, mas isso não é onde eu vou encontrar toda a minha felicidade na maternagem, entendeu? Então, eu vejo muito essa coisa da mãe e tal. Mas, assim, é uma onda, é uma moda, né? Como toda moda vai passar, né? Eu já estou vendo isso daqui a pouco já até decaindo, tá?
É a minha impressão. Assim como essa coisa das redes sociais, eu acho que vai cair, né? O meu sobrinho de 16, ele não tem Instagram, não usa, né? Eu tenho colegas da faculdade, 18, não tem rede social. Então, eu acho que a gente está vivendo essa... Não vou dizer nem eu, que eu sou mais velha, né? Mas, assim, a tua geração, de repente, tem esse boom muito forte, assim, da rede, né? Fazendo essa... Ai, todos os aspectos, né, da vida das pessoas tá muito presente. E eu acho que os filhos já não vão ser assim,